Meus irmãos, eu vos saúdo a todos nesta noite, com a paz do Senhor. E quem vos fala é Evangelista Ivan, seu irmão em Cristo Jesus. Nesta noite de quinta-feira, quero compartilhar uma palavra de Deus para a vossa meditação. Eu creio que esta palavra irá edificar a sua vida. Todos vocês que ouvirem esse áudio, vocês serão edificados pela palavra de Deus. Convido nesta noite, se me acompanhar, um texto bíblico. Está escrito no Salmo de número 116. Salmo de número 116. Vamos fazer a leitura deste salmo do verso 1 até o verso 9. Salmo 116, verso 1 ao 9 diz assim, queridos: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocarei enquanto viver. Discordei da morte e me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guardará os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, acabei de ler uns salmos, onde o salmista escreve, salmo de número 116. Nesse salmo, o salmista ele escreve como um salmo de ações de graça por uma libertação. Quero falar para você, quem liberta é Deus, irmãos. Só quem liberta o ser humano de qualquer coisa maligna nessa terra é Deus. Então o salmista entendeu isso aqui. Por isso que ele dá ação de graça a Deus por uma libertação. Salmo de número 116, verso 1. O salmista, que é Davi, que escreve esse salmo,
ele começa iniciando dizendo: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Queridos, interessante que o salmista, ele está aqui falando que amava ao Senhor seu Deus, porque ele, Deus, ouviu a voz e a súplica dele. Amados, o salmista, ele abriu a boca e com sua voz começou a clamar ao Senhor. Mas a Bíblia aqui diz no verso 1 do Salmo 116 que ele não só clamou ao Senhor, ele suplicou. E o que significa a palavra súplica? Suplicar. A palavra súplica, meus irmãos, significa pedido insistente. A palavra súplica significa aquele que pede com insistência. Quando o salmista fala dizendo que ele está aqui suplicando a Deus, é porque ele não só clamou, mas suplicou. Ele insistiu em pedir a Deus para que Deus libertasse ele daquela situação. O salmista já nos ensina aqui algo muito maravilhoso na vida cristã de um servo ou de uma serva de Deus. Tem momentos que pedimos algo a Deus e às vezes Deus ele faz logo. Às vezes Deus ele faz ligeiro, no mesmo instante, agora, né? Mas quando o salmista ele fala que ele suplicou ao Senhor, é porque Deus ele ouviu, estava ouvindo o salmista clamar, mas o salmista, mesmo clamando, não estava vendo nada acontecer da parte de Deus. Mas o interessante é que Davi, ele não parou de clamar. Ele não desistiu de clamar. Ele não desistiu de pedir. Por que Davi não desiste de clamar e não desiste de pedir? Porque quem estava precisando era Davi. Davi, ele estava precisando de um milagre. Davi, ele estava precisando de uma libertação. Então, se ele estava precisando, ele ia continuar pedindo, permanecer pedindo, perseverando, suplicando ao seu Deus.
Porque tem pessoas que pedem uma vez a Deus e Deus não dá. Ou pede 2 vezes a Deus e Deus não dá. Aí desiste. Aleluia. Mas nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não desista de pedir a Deus aquilo que você está necessitando. Não desista de pedir a Deus aquilo que você está precisando. Não desista de pedir a Deus pelo milagre que você está precisando, meus irmãos. Se Ele não fez ainda, continue pedindo. Se Ele não fez ainda, continue suplicando. Se Ele não fez ainda, continue clamando. Se Ele não fez ainda, continue orando. Mas não desista de pedir. Que a palavra do Senhor diz no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, que Jesus fala: pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Jesus também diz: porque aquele que pede, recebe, irmãos. Se você estiver pedindo a Deus, você vai receber. Agora não pode parar de pedir. Não pode desistir de pedir. Permaneça pedindo, porque quem está precisando é você. Aleluia. E o salmista, ele fala: glória a Deus. O salmista deixa claro. O salmista diz, declara com as suas palavras: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Davi, ele declarou com a sua boca: eu te amo, meu Deus. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Rei. Eu te amo, meu Pai. Eu te amo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Verso 2 ele já diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Olha, alguém que anda com Deus, que tem experiência com Deus, com o Senhor dos Exércitos, aleluia. Esse alguém não perde tempo pedindo nada a ninguém, irmãos. A ninguém, que eu quero falar, a homens, a seres humanos, a pessoas. Quem tem experiência com Deus, quem anda com Deus, ele sabe que na hora difícil, que na hora do aperto, que na hora da dificuldade, ele recorrendo a Deus, Deus estará pronto para o socorrê-lo. É por isso que Davi diz: o invocarei enquanto viver. Davi está dizendo aqui: enquanto eu tiver vida, enquanto eu estiver nessa terra, enquanto eu estiver neste mundo aqui, eu invocá-lo-ei o nome do Senhor. E a Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Porque tem pessoas que não confiam, irmão, no Senhor. Nas horas do aperto, nas horas da angústia, nas horas da dificuldade, nas horas da aflição, nas horas das guerras, da batalha, ele não confia no Senhor. Porque está escrito na Bíblia, no Salmo de número 20, uns confiam em carros, outros em cavalo. Então tem pessoas que confiam nas suas próprias forças, nos seus próprios braços, no seu próprio equilíbrio. Outros confiam no seu próprio dinheiro, outros confiam em seus próprios armamentos, outros confiam sei lá em quê, irmãos. Mas Davi está dizendo aqui, ó, enquanto eu estiver nessa terra, eu vou invocar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 3 do Salmo 116, o salmista diz: os cordéis da morte me cercaram. E angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Queridos, o processo que o salmista está passando aqui nesse Salmo de número 116 é um processo sofrido, um processo dificultoso, irmão. Imagine alguém falar, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Imagina uma situação de uma pessoa que ele está como o salmista aqui está, irmão. A única solução que ele tinha na vida era essa: angústia e tristeza. Angústia e tristeza. Se ele entrava, angústia e tristeza. Se ele saía, angústia e tristeza. Aonde ele chegava, angústia e tristeza. Tem momentos que é assim também nas nossas vidas. Momento que a angústia bate na nossa porta. Momento que a tristeza bate em nossa porta, querido. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O salmista ainda diz: os cordéis da morte me cercaram. Quando o salmista está dizendo que os cordéis da morte o cercaram ele, sabe o que é que eu entendo aqui? Que ele estava cercado por perigos. Perigos. O salmista estava aqui em perigo. A sua vida estava em perigo. Oh, glória. Aleluia, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina a situação de Davi, irmão. Se coloque aqui no lugar de Davi. A morte o cercando ele. A angústia se apoderando dele. A tristeza. Alá machuricante. Mas Davi diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Aleluia. Davi pede a Deus para Deus dar livramento a ele.
Assim mesmo também é eu, é você, é nós que servimos ao Senhor, que é nós que adoramos ao Senhor, é nós que somos povos do Senhor nesta terra, irmão. Tem momentos, aleluia, que vivemos em perigo, né? Aleluia. A morte nos cerca, a angústia nos cerca. A tristeza vem sobre nós, mas nós podemos tirar aqui, irmãos, aleluia, algo na vida de Davi, irmão. Nós aqui podemos aprender uma lição com Davi, mesmo a morte cercando Davi, mesmo a tristeza cercando Davi, mesmo Davi passando por momento de angústia, Davi, ele abriu a boca, invocou o nome do Senhor, seu Deus, porque Davi tinha experiência com Deus, Davi sabia a quem servia, Davi sabia a quem adorava, a quem escolheu para ser rei em Israel. Então ele tinha experiência com Deus e ele se vê naquela situação e começa a invocar o nome do Senhor, dizendo para o Senhor: Senhor, livra a minha alma. Aleluia. Verso de número 5. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Queridos, eu quero te falar aqui. O homem, o ser humano, a maior parte deles não tem misericórdia, irmão. Não tem misericórdia. Falhe com o homem, erre com o homem, decepcione o homem, trapaceie o homem para você ver se ele tem misericórdia. Tem não, irmão. É poucos que perdoa. É poucos que usa de misericórdia. Mas Davi, no verso de número 5, depois que ele invoca o nome do Senhor, pedindo para o Senhor livrar a sua alma, Davi ele diz: piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus, tem misericórdia. Eu quero falar para você que me ouve nesta noite. Às vezes você precisou que alguém usasse de misericórdia para convosco, e esse alguém lhe decepcionou. Uralamayachuia cante. Mas eu quero te falar nesta noite. O mesmo Deus que Davi fala que tem misericórdia é o mesmo Deus que eu estou pregando nesta noite. Deus é um Deus que ele não olha para aquilo que eu e você faz. Deus é um Deus, não olha para aquilo que eu e você erra. Deus é um Deus que não leva em conta aquilo que eu e você falta com ele, irmãos. Se você se derramar perante ele com coração quebrantado, com coração contrito, se derramando em lágrimas, suplicando perdão a ele, suplicando a misericórdia a ele, pode ter certeza, irmão, que ele irá usar de misericórdia contigo, porque ele é misericordioso. Aleluia. O verso 6, o Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas ele
me livrou. Queridos, mesmo Davi nessa situação, a morte cercando, a tristeza, a angústia, Davi em pleno sofrimento, Deus não tinha perdido o controle da vida de Davi. O controle da vida de Davi estava nas mãos de Deus. Deus estava guardando Davi. Está aqui o verso 6. O Senhor guarda os simples. Quando Davi fala que o Senhor guarda os simples, Davi está dizendo: o Senhor me guardou, o Senhor me amparou, o Senhor me protegeu, o Senhor foi o meu escudo quando os inimigos se levantaram para comer as minhas carnes. Vamos para o Salmo 27 aqui rapidinho. Aleluia. Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Davi no Salmo 27 ele diz: quando os homens malvados, quando os homens sanguinários, quando os homens perversos, os seus inimigos investiram para tentar tirar a vida deles, foi eles que tropeçaram e caíram, irmão, porque Deus era com Davi, Deus era na vida de Davi, Deus era a proteção de Davi. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor é quem guardava Davi. E a parte B do verso 6 do Salmo 116 diz: fui abatido, mas ele me livrou. Irmãos, só o Senhor livra das mãos dos nossos inimigos. Só o Senhor livra da mão dos homens malvados, porque tem homens malvados, irmão. Tem homens perversos. Tem homens sanguinários. E só Deus para nos livrar deles. E o salmista diz: mas ele me livrou. E nesta noite não é diferente. O Senhor que livrou Davi, o Senhor que protegeu Davi, que guardou Davi, que era o escudo de Davi, é o mesmo Senhor, porque Ele não muda. E nesta noite Ele está falando contigo pela palavra: é eu quem vou te livrar, é eu quem irei te dar o livramento, é eu quem irei fazer, é eu que serei a sua defesa, sou eu que sou o seu escudo, sou eu que sou a sua proteção, sou eu que irei lhe guardar, assim diz o Senhor. É Ele. Você vai ficar na posição de servo. Você vai ficar só no lugar.
Porque quem vai fazer é Ele. É Ele quem faz. Lamarachuri canta labarai. O verso 7 diz: alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Querido, o momento que Davi estava passando aqui era tão difícil que a alma dele, irmãos, estava sem sossego. Tem momentos que assim nas nossas vidas. A alma dentro de nós fica perturbada, né? Angustiada. E quando a alma está perturbada, angustiada dentro de nós, as vontades é poucas opções, né? Porque a alma está doendo, irmão. Olhe para a alma de Ana. A Bíblia disse que ela era uma mulher, ela mesmo falou para o sacerdote que ela era uma mulher angustiada, amargurada de alma, irmão, e de espírito. E ela só fazia o quê? Chorar. A pessoa, quando a alma não está bem, ela só quer chorar mesmo, né? Aleluia. Aleluia. Que está escrito na Bíblia: há tempo de chorar e há tempo de rir. Tem um tempo de chorar mesmo, irmão. Tem um tempo que nós tem que chorar, derramar lágrima perante o Senhor. Mas vai ter o tempo de rir, né? O salmista que estava angustiado com a alma, ele agora diz: alma minha. Ele mesmo fala para a sua alma: alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Queridos, só quem tenha condições de fazer bem a uma alma é Deus, é o Senhor. Não, às vezes nós temos condições de fazer bem o nosso corpo, né? Nossa carne, com alimento, com a água e etc. Mas a alma, só quem faz bem a alma é Deus, irmãos. Só quem tem um remédio para uma alma angustiada é Deus. Só quem devolve a alegria na alma que está triste é Deus. E eu não sei como o Senhor fez com a alma de Davi, mas eu sei que ele fez. Eu sei que ele fez. E Davi disse que o feito de Deus foi bem para com ele. Davi agora, que estava cercado pela morte, angustiado, aleluia, aflito, cercado pela tristeza, porque quem está triste é só chorar, 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 chorar. Agora a Bíblia vai dizer que a situação de Davi muda, irmãos. Olhe, um servo de Deus e uma serva de Deus pode passar tempo de choro, né? Tristeza, angústia, cercado pela morte. Tem momento que nós pensamos que vai morrer, né, irmão? A aflição é tão grande que
Meu Deus, vou morrer. Todo homem de Deus e mulher de Deus passa por isso. Aleluia. Mas olha o que diz o verso 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Glória a Deus. Só quem livra da morte é Deus. Ah, mas eu vou tomar esse remédio aqui, ele vai me livrar. Livra não. O remédio pode até aliviar, mas livrar, só quem livra da hora da morte, só quem pode cancelar a morte na minha e na sua vida é Deus. Deus é poderoso a repreender a morte. O decreto do profeta Isaías para o rei Ezequias era de morte. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Era morte, ia morrer. Mas Deus interviu na história e cancelou a morte. E deu mais 15 anos de vida. Diga a ele aí, Isaías, que eu estou acrescentando mais 15 anos. Vai viver mais 15 anos. Só Deus, irmão, que cancela a morte e dá a vida. E Davi diz aqui, ó: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Você que está aí me ouvindo, me assistindo, ouvindo o áudio, que é um áudio, Ele nesta noite está te dando livramento de morte. Deus está repreendendo o infarto. Deus está repreendendo o derrame. Deus está repreendendo o câncer. Deus está repreendendo o vírus na sua vida. E Deus te está dando livramento de morte, de acidente. Aleluia. Deus está dando livramento de arma de fogo. Deus está dando livramento de arma branca. É mistério nesta noite. O Senhor está te dando livramento de morte, viu? Era para você morrer, mas não vai morrer não. Deus chegou primeiro. A morte está sendo cancelada. Receba a vida. Mas o salmista diz: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas. Pronto. Deus está falando aqui para Davi: você chorou até aqui. Por isso aí, você não vai chorar mais. Deus estava colocando um ponto final no choro do salmista. E por aquilo o salmista não ia chorar mais. Assim mesmo é você também que está me ouvindo. Às vezes você está chorando por algo, chorando, e a sua vida é só chorar. Mas nesta noite você está ouvindo Deus falar com você através da sua palavra. E assim como ele fez na vida de Davi, limpou as lágrimas do rosto de Davi, ele também nesta noite está limpando as suas lágrimas do seu rosto. E ele está dizendo para você: por isso aí você não irá chorar mais. Por conta da pandemia, as aulas presenciais estão suspensas. Mas neste Natal, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima, mas preste atenção, e os meus pés da
queda. As cestas estão sendo entregues na sede da NPP, por dia e hora marcados. Porque, irmão, Satanás, ele arma laço para nós passar, tropeçar no laço e cair. Foram arrecadadas mais de 40 toneladas de alimentos e também brinquedos, com a ajuda de parceiros da NPP, que garante a eles. Pela vontade de Satanás, é que ele não quer ver nenhum crente de pé. Igreja do Senhor, um servo, uma serva de Deus, ele não quer ver de pé. Ele quer derrubar, irmão. Ele quer ver no chão. Mas o salmista está dizendo aqui que além do Senhor livrar ele da morte, além do Senhor limpar a lágrima dos olhos dele, o salmista diz: o Senhor livrou os meus pés da queda. O salmista está dizendo: era para eu cair, mas o Senhor me livrou da queda. Hoje ele vem buscar o kit e é grato pela campanha. Tem momentos que vem os pratos. Tem momento que o diabo arma os laços para nós cair, irmão. Mas nesta noite, o Senhor que livrou Davi da queda, Ele está também te livrando da queda. Era para você cair. Alguém pensava que ia ver você caído, prostrado. Mas nesta noite não vai ver, não. Porque o Senhor chegou primeiro. E quando o Senhor chega primeiro, Ele quebra o laço que o diabo fez. E naquele laço que era para eu e você cair, quando o Senhor quebra, é para eu e você passar de pé. Nós vamos passar de pé, continuando de pé. Porque muitas vezes, irmão, nós não sabemos. Às vezes faz o laço em oculto. Mas o Senhor chega primeiro, quebra o laço e nós permanece de pé. Lamara Shuricante, de pé. Salmista permaneceu de pé. E para finalizar o verso de número 9, ele diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Todas as vezes que eu leio a Bíblia e vejo Davi na Bíblia foi um dos homens mais gratos a Deus, irmãos. Foi Davi. Davi era grato. Davi reconhecia que era Deus que fazia na vida dele. E ele diz: enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu estiver respirando, enquanto eu estiver nesta terra caminhando, vivendo, eu vou viver na presença do Senhor, ó Deus. Eu vou viver te adorando. Eu vou viver te exaltando. Eu vou viver te rendendo graça, glorificando a ti por onde eu passar. Porque na hora que eu mais precisei foi o Senhor que chegou. Na hora que eu mais precisei foi o Senhor que estendeu as mãos. Na hora que eu precisei foi o Senhor que me socorreu. Lamara Characante Lebarai. Amigos, só Deus, irmãos. Só Jesus é o nosso amigo. Olhe, se prepare, você que tem amigos, para se decepcionar nessa terra. Mas Jesus, Ele nunca irá
lhe decepcionar, não. Ele é amigo para todas as horas, ele é amigo em todo tempo. Tempos bons, ele é seu amigo. Mas nos tempos difíceis, também Jesus é seu amigo. Deus te abençoe nesta noite. Te guarde. Te proteja, né? E continue com as mãos estendidas para cada um de nós. Amém? Até a próxima live. Um abraço.